Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no canal que eu, como Swiftie, muito fã da Taylor, vou fazer como se os álbuns dela fossem filmes de terror. Então vou fazer uma relação entre um álbum e um filme de terror. Então eu vou falar das semelhanças, o que eles têm em comum e por que eu escolhi esse filme de terror para representar esse álbum. Então, chamando aí as Swifties e os fãs de terror, vamos ver se a gente consegue fazer aí um novo fandom de fãs da Taylor e fãs de filmes de terror. Bom, o primeiro álbum da Taylor é chamado de Debut pelos fãs, mas na verdade o nome é Taylor Swift, ele foi lançado em 2006. E a Taylor tinha seus 17 anos. Primeira vez que muitos entraram em contato com as músicas da Taylor. E é o primeiro que ela lançou. Então eu acho, né, pra mim, o Debut é o filme A Casa Monstro. Por quê? Ele não tem muito a ver com o álbum, né, as coisas, né, porque é um álbum mais, né, adolescente, de amor, mas ele tem protagonistas super jovens e é um dos primeiros filmes que, pelo menos, eu lembro de ter sentido muito medo enquanto eu assistia. Então eu achei que casa muito bem, assim, essa primeira experiência com a Taylor e também essa primeira experiência com o terror. Daí, em 2008, nós tivemos Fearless, que esse sim pra mim é extremamente nostálgico, que tem Love Story, You Belong With Me, enfim, tem várias músicas muito boas. E já tem uns elementos que vai saindo do country, entrando no pop, mas ainda é um álbum muito country. Então, pra mim, Fearless é o Massacre da Serra Elétrica, porque o Massacre da Serra Elétrica tá bem na transição entre os filmes mais lentos dos anos 70 para os mais cheios de ação e com um ritmo mais rápido dos anos 80 de terror, e assim como Fearless, que tá saindo do debut pra entrar no Speak Now, que é ainda mais pop. E assim, pra mim, né, aquela coisa, eu associo o rancho, que é onde o Massacre da Serra Elétrica se passa, né, numa fazenda, e o country, né, o gênero musical, então pra mim tá tudo meio misturado. E a dancinha do Leatherface é meio parecidinha com a dancinha que a Taylor faz nos shows para as músicas do Fearless, então eu acho que casa perfeitamente. Temos aí o Speak Now que foi em 2010. E o Speak Now, ele é um álbum que ele tem muitas imagens mais de fantasia e medievais, então ela fala sobre caçar dragões, castelos, enfim, ele é um álbum romântico, mas ele tem muita essa parte da fantasia. Pra mim, o Speak Now é o Nosferatu, mas o Nosferatu do Robert Eggers, especificamente, porque ele tem a questão, né, da importância dessa imagem e desses elementos visuais que eu acho que combina muito. E também a Taylor fala sobre, né, um relacionamento que ela teve quando ela tinha 19 anos e o cara tinha 32. E tem músicas que, né, esse relacionamento com essa distância de idade monstruosa. Então eu acho que tem tudo meio que a ver com o Speak Now também. Daí em 2012 nós temos Red. E o Red, ele é um álbum que ela usou muito porque ele é bem pop e ela deixou o country pra trás de vez. E ele é muito sobre desilusões amorosas, né? E sobre estado adolescente, mas ele também não se leva tão a sério. Ele tem músicas bem... Os singles são bem divertidos, são bem pops. Então eu acho que o filme que, né, melhor representa isso seria esse Casamento Sangrento. Que é um filme que tem gore, que tem tensão, mas ele também não deixa de ser muito divertido e ser uma comédia em certos momentos. E a Gracie é uma pessoa que ela parece uma presa fácil, né? Mas assim como a Taylor, ela é muito subestimada e eu achei que combinou bem. E também não... Visualmente, né, no final do filme, a Grace tá coberta de sangue e o Red, né, daí tem essa relação também. E daí, em 2014, a gente tem o 1989, que é um álbum icônico e que tira sarro dele mesmo, e é divertido, e enfim. Então, pra mim, não existe filme melhor pra ser o 1989 do que Pânico. Toda a franquia, na verdade, porque os últimos ainda se passam em Nova York. Nova York é uma cidade que é muito importante nesse álbum da Taylor também. Mas é sobre ser jovem, é sobre se divertir. E ele também tem um aspecto, em 1989,
que é metacrítico, porque tu tem músicas como Shake It Off, que ela fala sobre as coisas, né, que falavam pra ela, mas também tem Blank Space, que ela escreveu do ponto de vista, né, dessa persona que criaram sobre ela, que quebra corações, que não tá nem, que só namora. Então essa questão metacrítica tirando sarro também, eu achei que é muito próprio do Pânico, que também faz isso, né, que ele tira sarro desses clichês de terror. E daí nós tivemos, né, a grande queda, digamos assim, da Taylor Swift, e daí em 2017 ela fez o Reputation. E o Reputation, ele é um álbum que, quando foi lançado, todo mundo odiou. E hoje é o queridinho da maioria dos fãs da Taylor Swift. Então, pra mim, esse filme é Garota Infernal. Porque é um filme que tava à frente do seu tempo e que hoje todo mundo ama, mas não, quando saiu, flopou, ninguém gostou, enfim. E esse álbum é o mais diferente da Taylor até então, porque ela começou a falar palavrão nesse álbum, ela tem músicas mais sensuais, assim como o filme Garota Infernal, né? Daí, em 2019, nós temos Lover, que infelizmente não teve tour, né, em função da pandemia. Mas Lover, ele é um álbum completamente oposto do Reputation, visualmente. Mas ele ainda fala muito sobre amor, enfim. E ele é um álbum muito alto astral e sobre... Ela tá meio obcecada pelo relacionamento dela na época, né? Que infelizmente nós sabemos hoje que não acabou bem. Então, com esse intuito dessa obsessão, assim, meio não saudável... Pra mim, é Louca Obsessão. É um filme que leva esse amor idealizado ao extremo. A estética realmente não tem muito a ver, mas eu achei meio difícil de achar uma estética que parecia isso, então eu fui pelo tema principal. Daí, temos a pandemia em 2020, ela lançou Folklore. Folklore é um que ninguém esperava, até porque foi um álbum surpresa. E pra mim, esse álbum é o Midsommar. Até porque o Midsommar é um folk horror, né? Ele tá nesse subgênero. Mas não só isso. O Midsommar, ele é um filme que parece que vai ser sobre um assunto, mas no final ele é sobre um assunto completamente diferente. Você acha que, vai ser um filme meio slasher, assim, de terror, e no fim... Não, tem isso, mas é muito mais sobre, né, saúde mental, enfim. E a saúde mental deteriorada, se sentir sozinha, uma família complexa, poderiam ser, como a gente descreveria, né, a situação da personagem principal, a Dani, do Midsommar, mas na verdade também são os temas principais do Folklore, então eu achei que os dois casam muito bem. Então, no mesmo ano, ela lançou Evermore. Só que o Evermore é uma esquecida do Folklore, embora seja um álbum muito bom. Assim como pros fãs da Taylor, o Evermore não é esquecido, pros fãs de terror, o filme Os Outros, com Nicole Kidman, também não é esquecido. Ele tem um estilo próprio, tem uma narrativa bem construída. A gente volta para as histórias das casas mal-assombradas, mas com um plot twist, né, uma virada muito boa que faz esse filme ser simplesmente excelente. E assim como o Evermore, que é muito parecido com o Folklore, mas ele tem uma coisa que é só dele mesmo. Que o Evermore também tem uma volta pro country em algumas músicas, mas ele continua sendo seu próprio quase gênero musical. E também fala sobre assassinato, que eu não vou entrar em detalhes pra quem não viu os outros. E daí em 2022 nós temos Midnight, que era um álbum que todo mundo achava que ia ser uma coisa meio rock dos anos 70, com uma vibe meio Fleetwood Mac por causa das imagens que foram sendo lançadas, mas é completamente diferente, não tem nada a ver com isso. E assim como o filme Fresh, que é um filme mais recente, que os personagens de terror nunca sabem que eles estão no filme de terror. A personagem acha que ela finalmente encontrou o amor da vida dela, um namorado legal, um cara legal. E no fim ele era um assassino serial killer que vendia e comia carne humana. Então eu acho que o Midnight e o Fresh tem... E eles são divertidos, enfim. Tem várias coisas que eu acho que... A estética dele também. O Fresh parece que tem uma estética um pouco mais antiga, que relembra alguns elementos dos anos 70, assim como o Midnight. Então chegamos ao último, que é esse aqui, álbum da Taylor, que é o The Torture Poets Department, o departamento de poetas torturados. E esse eu achei ele bem difícil de achar um filme, porque como ele tem antologia, né, são basicamente 2 álbuns, tem músicas de muitos gêneros diferentes e tem histórias muito diferentes. Como eu achei um álbum muito vulnerável, e ao mesmo tempo que expõe vários problemas que ela tinha, assim, de várias, né, não só relacionamentos, mas de viver na indústria, enfim. O melhor filme pra representar esse álbum seria A Substância. Assim como, né, a Sue e a Elizabeth, a Substância que flerta também entre a comédia e o terror. Esse álbum flerta com muitos gêneros musicais, então eu achei que... E são quase para 2 pessoas diferentes, assim como na Substância, mas elas continuam
sendo uma, né? Então eu acho que a melhor maneira de exemplificar esse álbum seria com a substância. Mas agora eu quero saber, eu convenci alguém de assistir algum filme, eu convenci alguém de ouvir alguma música da Taylor Swift? Por favor, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu adorei fazer esse jogo, foi muito divertido, foi uma ideia que me veio assim, meio do nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana.